Muito bem, senhoras e senhores, neste vídeo aqui vou tentar convencer você a fazer mais cardio. Para isso, utilizarei este estudo aqui, vou pedir para o Matheus botar o print do estudo aqui. Basta você digitar no Google esse título, que ele é um estudo aberto, está disponível para você baixar. E também você pode traduzir, caso você não saiba inglês, você pode ir lá nas ferramentas de tradução. Hoje tem IA também, fica tudo mais fácil. A barreira da língua é uma barreira muito mais fina, digamos assim, mais permeável. Esse estudo aqui causou um alvoroço, foi publicado em 2018 na comunidade que estuda longevidade. Hoje existe uma grande área da ciência que se preocupa em entender como viver mais. Para abrir. E esse estudo aqui foi bastante importante porque ele foi um estudo bem robusto em termos metodológicos. Basicamente, ele acompanhou 122 mil adultos que fizeram um teste de esforço na esteira entre 1991 e 2014. Obviamente, o estudo foi publicado em 2018, então é um acompanhamento retrospectivo de mais ou menos 8,4 anos, e o estudo teve como objetivo investigar a relação entre o condicionamento cardiorrespiratório, ou seja, basicamente o seu cardio aí, né, e a mortalidade. A principal conclusão do estudo foi que quanto melhor o condicionamento físico, menor o risco de morrer ao longo dos anos, sem que aparecesse, isso é importante, um limite superior, porque alguns estudos anteriores estavam falando que existia um limite superior, que era como se fosse uma curva em U. Você não conseguia, você tinha uma curva em U invertido, né? Você tinha uma melhora no seu, digamos que um menor risco de mortalidade conforme você melhorava o seu desempenho cardiovascular, cardiorrespiratório, só que depois de um determinado período, se você continuasse treinando muito, o seu risco de mortalidade, esse benefício contra os riscos de mortalidade, ele iria desaparecendo porque você estava meio que muito treinado. Esse estudo aqui mostrou que não, ele mostrou que na verdade você tende a continuar tendo ganhos mesmo você indo para o lado da elite. Ou seja, os indivíduos classificados como elite, que eram cerca de 2,3% dos participantes do estudo, apresentaram um menor risco de morte, então mostrando que não existe meio que o teto, não existe esse platô, tá? O que eles viram? Olha que bacana, o grupo com condicionamento mais baixo, ou seja, o pior grupo de todos, né? E eles dividiram aqui os participantes em condicionamento baixo, abaixo da média, acima da média, alto e elite. Então a galera que tinha um condicionamento baixo é aquela pessoa que tem um VO2, uma capacidade cardiorrespiratória muito ruim. Seria o equivalente a você aí subir 3 lances de escada e ficar ofegante. Isso é um condicionamento cardiorrespiratório muito baixo. Enquanto que o grupo elite são aquelas pessoas que provavelmente são esportistas, né? A galera que corre, que faz um esporte mais sério. Eles viram que o grupo com condicionamento mais baixo, o pior de todos, apresentou um risco de morte de cerca de 5 vezes maior do que o grupo elite. Eles viram também que o efeito do condicionamento foi comparável ou até maior que fatores de risco clássico para doenças do aparelho cardiovascular e mortalidade, como por exemplo, tabagismo, diabetes e doença coronariana. O que isso significa? E aqui muito cuidado com a interpretação. Significa que você, presta atenção aqui, significa que você ter um cardio muito ruim, nesse nível de você subir um lance de escada, 2 lances de escada e você ficar ofegante, é tão fator de risco para mortalidade na sua vida que um fumante. Você pega um sujeito que fuma, mas que pelo menos trabalha, sei lá, na obra, né? Essa galera que fuma e tem trabalhos braçais, que fica exercitando pelo menos ali, tem um alto nível de atividade física, embora não seja um exercício físico, porque não é programado, mas durante o dia se mexe muito e tal, e ainda assim fuma, trabalha na lavoura e tal, essas pessoas meio que seriam um pouco mais protegidas, porque pelo menos, apesar de fumarem, tem essa atividade em dia. Isso não significa, óbvio, que você possa fumar. É importante, infelizmente, a gente fazer essas ressalvas dada a interpretação, ou a baixa qualidade de interpretação de algumas pessoas que podem estar assistindo isso, não significa que você pode fumar, né? Não há liberdade para fumar, na verdade você está aumentando 2 vezes, você está adicionando 2 fatores de risco na sua vida. Isso significa, sim, que ser sedentário, muito sedentário em termos cardiorrespiratórios, é tão perigoso quanto um sujeito que fuma.
E como eu disse, né, um dos principais achados desse estudo foi que uma melhora relativamente pequena na capacidade cardiorrespiratória, que é sair do grupo de pior condicionamento para o grupo um pouquinho acima, né, que é sair do grupo muito ruim para o grupo ruim, já estava associada a uma redução substancial no risco de mortalidade. Para vocês terem ideia, o grupo baixo, o grupo com baixo condicionamento, que é o pior de todos, tinha um risco de morte 95% maior do que o grupo abaixo da média. Então o grupo muito ruim tinha o dobro de chance de morrer por todas as causas do que o grupo ruim. Isso mostra mais uma vez e quebra a objeção que talvez você tenha na sua cabeça nesse momento, de que, pô, mas eu não consigo correr, eu não vou conseguir alcançar esses benefícios, porque eu corro 500, 600, 700 metros e para mim já fico exausto e tal. Na verdade, o que esses dados estão apontando é que você não precisa ser um baita corredor. Você só precisa fazer e sair desse nível extremo de sedentarismo e conseguir alcançar um nível mesmo que ruim de sedentarismo, você já consegue reduzir significativamente o seu risco de mortalidade por todas as causas. E aí, lógico, uma pessoa aqui que entende um pouco mais de metodologia científica vai falar assim, pô, mas esse estudo ele é retrospectivo observacional, ou seja, não testaram uma intervenção e isolaram as variáveis. Pode ser que esses resultados se deem por outros fatores. Mas, de fato, esse estudo aqui não é causal, né? É difícil a gente apontar uma associação causal entre uma variável e um desfecho sem fazer um desenho de estudo chamado ensaio clínico randomizado. É antiético fazer um ensaio clínico randomizado com pessoas para ver os efeitos do exercício físico, porque você obrigatoriamente teria que forçar um grupo a ficar sedentário. Pelo menos até onde eu conheço dessa método. Pode ser que existam outras formas indiretas, mas você não pode forçar um grupo a ficar sedentário. Mesma coisa, você não pode fazer um ensaio clínico para verificar os efeitos do tabagismo e num dos grupos você força o grupo a fumar. Óbvio, né? É meio... Não precisa nem falar que isso não é razoável de ser feito. Vai forçar o cara a ter um fator de risco para mortalidade, assim como o sedentarismo é um fator de risco para mortalidade. Mas... mesmo olhando retrospectivamente, esse estudo aqui nos dá alguma certeza aí de efeito causal entre maior nível de capacidade cardiorrespiratória e menor mortalidade, porque ele preenche alguns critérios chamados de critérios de Bradford-Hill, que tenta avaliar se uma associação observacional, como no caso desse estudo, pode refletir uma relação causal. Quais são esses critérios, né? Alguns deles que esse estudo preenche. E veja na tua cabeça aí se faz sentido. Gradiente dose-resposta. Eles viram que quanto maior o condicionamento do sujeito, menor era o risco de mortalidade. Isso indica causalidade. Seria o equivalente a eu falar para você que a gente não tem certeza que insulina é causal na redução no açúcar do sangue, e eu injetar insulina em um grupo de pessoas e perceber que conforme eu aumento as doses de insulina, o açúcar no sangue daquele indivíduo reduz. Daria pra gente, mesmo não tendo certeza de causalidade, supondo que a gente não tivesse esse conhecimento, que hoje a gente tem, mas supondo que não, daria para inferir que, bom, é causal, porque quanto mais eu coloco, menor é o açúcar no sangue. Assim é nesse estudo. Quanto maior a capacidade cardiorrespiratória, quanto melhor é o cardio da pessoa, menor é o risco dela morrer. Então, olhando retrospectivamente naquela galera, naquele intervalo de 8 anos, quem tinha o maior cardio morreu menos do que quem não tinha, tá? Também existiu uma força de associação. A força de associação foi muito grande. Os sujeitos que tinham pior condicionamento tiveram um risco de morte de 5 vezes maior que o grupo de elite. Então não foi uma coisinha pequena. A diferença era muito grande. Há uma força de associação muito forte. Uma força de associação muito forte é boa. Uma força de associação muito significativa, né? Isso indica também causalidade. Outro ponto é que os achados desse estudo são replicados na literatura. Tem um estudo com quase 2 milhões de pessoas mostrando a mesma coisa, com a mesma força de associação, com a mesma dose-resposta. Além disso, existe uma ampla plausibilidade biológica dentro desse estudo. Praticamente toda a literatura que a gente conhece mostra efeitos do exercício físico em diversos marcadores que têm a ver com redução de mortalidade, como melhora da pressão arterial, melhora do bem-estar, da felicidade da pessoa, melhora dos fatores inflamatórios, etc, etc, etc. Então tem toda uma plausibilidade biológica para indicar
causalidade e também existe toda uma coerência, né, com outros estudos científicos do tema. Ou seja, se você é uma pessoa aí que quer um conselho meu e, sei lá, se a gente pudesse trocar essa ideia, eu sugeriria que você, independentemente do esporte que goste de fazer, caso esse esporte não envolva um exercício cardiovascular, cardiorrespiratório na realidade, eu sugiro que você comece a fazer, porque isso vai ser fundamental para a sua longevidade. E o nosso grande objetivo, eu até falei uma vez no meu Instagram, e a minha mãe me ligou desesperada porque ela não entendeu, né? A pessoa mais velha e tal, acabou não compreendendo direito. Eu, pelo menos, tenho o grande objetivo de viver bastante saudável e morrer muito rápido. O que significa isso? Eu espero que eu não tenha doenças crônicas e que, sei lá, eu adoeça com 50 anos e viva até 80, entende? Porque aí você vive com uma carga de doença muito grande, você traz um ônus para a família, você traz um ônus para o sistema. Eu prefiro viver, sei lá, até os 85 anos saudável e quando for morrer rápido, sem causar muito sofrimento para as pessoas. E esse estudo aqui mostra que uma das formas de fazer isso é você ter uma boa saúde cardiorrespiratória. Tem uma ampla área de estudos sobre longevidade que envolve também a importância do sono, envolve também a importância de você ter, olha só que curioso, uma dieta com pouco teor de proteína, parece que isso é importante também para você ter mais longevidade, envolve você ter refeições nos mesmos horários no dia para ter esse ciclo circadiano induzido por refeições organizados também. Tem uma série, a importância de você não viver sob estresse crônico. Então tem uma série de critérios aí que a ciência tem mostrado que se faz importante para quem quer viver mais. E isso tudo está dentro de um módulo que o André Rizzuti, talvez top 3 aí dos caras mais inteligentes que eu já conheci na minha vida, com certeza. O André Rizzuti é um médico, ele dá um módulo lá no reservatório de dopamina sobre longevidade, aulas com slides profundas. O André insisto, um dos 3 caras mais inteligentes que eu já conversei, e eu já conversei com muita gente. Quando você é figura da internet, você conhece um monte de gente. Eu fiz mestrado e doutorado, então eu conheci um monte de professor inteligente também, fui em um monte de congresso, e com certeza o André Rizzuti, sem sombra de dúvidas, está aí entre uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, top 3 com certeza. E ele está dando um módulo lá, o RD custa R$ 44,90 por mês, mais ou menos, acho que é isso. E você pode ter acesso não só a esse módulo de longevidade, que tem uma série de aulas sobre vários temas lá no aspecto longevidade, mas também a mais de 170 aulas minhas e um monte, inclusive aula de sono, controle de estresse e outras coisas, que são esses fatores de risco aí quando desregulados para você morrer mais rápido, né? Então é isso, cara. Espero que esse vídeo tenha feito sentido, quis trazer aqui um estudo científico para mudar um pouco, né? Sair daqueles vídeos mais pessoais, embora também tenha sido um vídeo pessoal, né? Porque é uma coisa que eu gostaria que você implementasse na sua vida. Traria não só um benefício para a sua vida, como também um belo benefício para a sociedade. Precisamos de pessoas que não se metam em fatores de risco evitáveis de morte, né? Como obesidade, sedentarismo, alimentação ruim, etc. Então, se você gostou, considere fazer parte do reservatório de dopamina. R$ 44,90 por mês para muita gente aí não vai fazer falta e pode ser que mude significativamente a sua vida daqui para frente. Se você não faz parte do reservatório de dopamina, eu peço o seu like aqui no vídeo, é gratuito e é uma das formas de você aumentar as chances, aumentar as probabilidades de eu voltar aqui e continuar fazendo vídeo. Porque sem o like, o YouTube entende que isso não é relevante. Se o YouTube entender que isso não é relevante, eu vou entender que isso não é relevante, e aí quando a gente não faz alguma coisa que não é relevante, inclusive eu disse aqui um tempo atrás no vídeo sobre o sentido da vida, se eu estou fazendo algo que não é relevante para a sociedade, para mim perde um pouco o sentido e portanto eu deixo de fazer. Então deixe seu like aqui, se quiser dar like nos outros vídeos também, inscreva-se no canal, isso tudo importa bastante para um produtor de conteúdo, e você vê que eu tento fazer um conteúdo legal aqui para vocês, então é a sua forma de retribuir. No mais, até o próximo vídeo e valeu!